Bom dia, segunda-feira com propósito, chegando por aqui, mais uma semana que começa, nossas rotinas, nossas demandas, e estarmos aqui falando um pouquinho, né, sobre como lidamos com a vida e aquilo que acontece conosco, nos faz avançar com mais leveza, eu diria assim, né, e nos coloca em movimento, em direção ao que realmente faz diferença. Então, reforçando o objetivo, né, dessa live aqui é sempre que a gente desperte novas consciências e a gente traga também movimentos para nossa vida, coisas que de fato vão fazer a diferença aí na nossa jornada. Bom dia, Jaque, tudo certo com áudio e vídeo? Me ajuda aí, vai me direcionando. E por aqui, gente, um friozinho, uma chuvinha caindo. Aqui no sul agora é assim, né? Dias de muito frio agora pela frente, a gente vai acostumando aí com essa nova estação que chega, né? O nosso inverno. Bom, então eu trouxe para hoje, assim, um tema que, mais uma vez, como eu sempre comento com vocês, né? Ela tá muito ligada, esse tema, né? O que eu trago aqui na live, ao que eu tenho vivido, né? As coisas que durante a semana que passou foram muito recorrentes, tanto na minha vida, como na vida dos mentorados, né? De quem passa aqui por treinamentos, enfim. E dentro disso, tá? Me veio muito a questão, assim, do quanto nós acumulamos coisas, tá? Isso não de maneira só física, porque algumas coisas a gente faz isso no físico, né? No material. Mas a gente traz muitas coisas, excessos e acúmulos dentro de nós, na nossa memória, nas nossas emoções, guardamos tanta coisa no nosso coração, né? E sem contar todas as coisas que a gente acha que tem que fazer em todo momento e que se tornam, assim, excessos, tá? E a gente vai, de acordo com que a vida se desenrola, conforme o tempo vai passando. A minha impressão, tá, é que a gente cada vez acumula mais coisas para fazer. A gente tem muitos conhecimentos à nossa disposição, a gente tem muita informação válida, importante à nossa disposição, mas às vezes isso traz muitos excessos. E a gente, quando vê, tá envolvido sempre em fazer algo a mais e a gente não consegue nem eliminar o que a gente já tem, né? Rodando na nossa vida, porque parece que aquilo é perda, parece que aquilo vai fazer falta, né? Se identificam aí com o que eu tô falando? Vão comentando aí comigo para ver se faz aí sentido para vocês, tá? E a vida passa e quando vê a gente tá extremamente sobrecarregada, né? A gente acumula muitas coisas achando que tudo é importante. Isso é uma ilusão aí da nossa mente, nós precisamos reavaliar isso, tá? Urgentemente. Porque nos últimos anos, eu acredito que muito, a partir da pandemia, parei para pensar um pouco nisso, a gente teve aquele boom de informação, o boom do digital, né? Porque a gente ficou limitado, sem poder estar ali interagindo em outros ambientes, e a gente acabou fazendo o quê? Ficando muito voltado para a busca aqui, né? De informação atualizada em todo o tempo, o que não é ruim. Mas se a gente não selecionar e não fizer algumas escolhas, a gente entra num nível de ansiedade tão grande na busca de conhecimento, de informação, que aquilo nos prejudica, nos satura. E eu, muitos anos atrás, eu passei por esse processo aí, achando que nunca tinha conhecimento suficiente, achando que eu precisava buscar, e isso acabou me exaurindo, tá? E eu vejo muitas pessoas ainda vivendo isso. Na semana passada, inclusive, eu tive um atendimento de mentoria onde isso me chamou muita atenção. E lá que eu despertei de novo para a necessidade de trazer aqui esse tema e falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque a gente não precisa viver com essa carga toda, esse peso todo, né? Que o mundo tenta colocar diante de nós, tá? Então, assim, precisamos fazer escolhas, gente. Escolhas fazem parte da nossa vida em todo momento, nunca vão desaparecer, porque é através delas que a nossa vida se desenrola, que a gente sim tem conquistas, que a gente constrói as coisas que a gente tem como planos e sonhos. Dito isso, nós precisamos agora aprender a não só botar para dentro, mas tirar o que é excesso de peso, o que não importa, o que não tem necessidade.
E essa é a hora, assim, ó, de respirar, tá? Para e pensa aí em eliminar excessos nesse tema, respira fundo, porque essa semana vocês vão ter que olhar muito para aquilo que envolve o tempo de vocês e a vida de vocês. Quantas coisas nós estamos fazendo só porque sempre foi assim, ou porque um dia foi importante e a gente foi colocando cada vez mais coisas na nossa vida, esquecendo de tirar o que não é mais necessário. Sabe por que a gente faz isso? Porque o medo toma conta de nós. A culpa que nós carregamos, e culpa foi um tema que eu falei na semana passada, e quem não assistiu a live assista, porque é muito importante. A gente faz muitas coisas por receios, por falta, assim, acho que de uma clareza, né, sobre as coisas que realmente importam. E tá tudo bem, gente, porque nós não vamos ter clareza em todo o tempo na nossa vida. Toda vez que a gente está inserindo algo novo, a gente está se desenvolvendo, a gente está buscando algo diferente, a gente passa por um processo de aprendizagem e óbvio que no início aquilo tudo é estranho, parece não fazer sentido, é um pouco difícil, tendência a querer desistir, desanimar, abandonar, tá? E aí vem esses excessos. Quando a gente inclusive descobre algo, tá? Que a gente sabe que aquilo é muito importante, a gente ainda não tá tendo compreensão, aquilo nos dá medo, né? Não sei se aí vocês identificam isso, na minha vida sim, eu tenho um medo, uma coisa que começa a tomar, meu Deus, como eu não faço isso ainda, nossa, eu já devia estar fazendo, eu já devia estar sabendo, isso aqui já devia estar acontecendo na minha vida, e começam aqueles pensamentos recorrentes que vão levar a gente para ansiedade, para angústia e tudo mais. Hoje eu consigo cortar, tá? Cortar essa linha de pensamento, eu consigo intervir e não permitir que ela tome conta de mim. Mas nem sempre foi assim. E como é que eu comecei, então, a ter mais propriedade, mais domínio sobre o que eu penso, o que eu faço, né? Para que eu tivesse uma vida melhor? Foi eliminando os excessos. É o primeiro ponto. Para e pensa, quando a gente quer colocar nossa casa em ordem, tá? Sabe aquela sensação de leveza? O que a gente começa a fazer, gente? Limpar, organizar, tirar o que não precisa, botar o lixo para fora, eliminar as coisas que não nos servem mais, que nós não usamos há muito tempo. Eu uso muito o exemplo do roupeiro, porque para mulheres isso é muito do dia a dia delas, né? Então, olha só, pensem o seguinte, vocês precisam organizar o roupeiro de vocês. Uma nova fase da vida de vocês chegou, tá? Vocês querem trabalhar a imagem de vocês de alguma maneira e, óbvio, algumas peças de roupa não se encaixam mais, não fazem mais sentido vocês usarem e, portanto, se não vão usar, para que ter? É hora de passar adiante. E aí lidamos mais uma vez com os nossos apegos, né? A dificuldade de eliminar os excessos vem desse nosso sentimento do apego que a gente carrega as coisas e a gente precisa limitar isso. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa dar as ordens na nossa própria vida. A gente precisa ditar as regras. E elas começam aonde? Aqui, mais uma vez na nossa mente. Então, clareza, gente, é o ponto principal para que a gente elimine os excessos. E vocês vão ficar aí com um teminha de casa, tá? E vocês vão ter que observar essa semana. Façam isso todos os dias. Anotem aí. O que eu preciso eliminar hoje? Quando eu falo em eliminar hoje, nós temos que lembrar uma coisa. Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma que é invisível, nós temos a nossa casa material, nós temos o nosso local de trabalho, nós temos muitos ambientes que a gente precisa eliminar o excesso. Alguns ambientes são internos, alguns são externos e materiais, mas todos eles precisam de eliminação de excessos. Então, o compromisso de vocês essa semana, esse compromisso não é diretamente comigo, mas é contigo mesmo, tá? É de eliminar os excessos. O que hoje não faz mais sentido, tá? Manter na tua vida emocional, na tua vida mental, nos teus relacionamentos, no teu ambiente de trabalho, na tua mesa de trabalho, dentro do teu roupeiro, dentro da tua casa, da tua sala, da tua cozinha, em tudo. Para e pensa nisso. E se tu começar essa atualização
digamos assim, de um novo momento de vida, de uma nova fase, eliminando os excessos ao invés de mais uma vez buscar conhecimento e tentar coisa para dentro, botar coisa para dentro, tentar praticar coisas novas. Vamos fazer o básico bem feito, porque a maioria das pessoas tá perdendo o jogo no básico que não executa. É uma das coisas que eu mais identifico na vida das pessoas. Querendo fazer coisas que parecem grandiosas porque a mídia vende isso, porque tem um curso que fala disso, porque tem um player, um famoso, né, alguém muito bem sucedido financeiramente, diz que é assim e todo mundo sai fazendo. Gente, não é por aí. Não é por aí. Dica de quem já passou pelo caminho, tá? Vocês sabem que tudo que eu trago aqui é muito do que eu também vivo, então aqui fica o meu conselho para vocês hoje, para que vocês deem atenção a isso. Eliminem os excessos. Tarefa para essa semana não é para um dia, é para todo dia. Gente, aquelas coisas acumuladas, tá? Dentro de todas as áreas da vida de vocês, dentro da casa de vocês, em todos os ambientes que vocês têm permissão para estar e para mudar. Coloquem em prática. Não fiquem só no pensamento. Não adianta acordar todos os dias de manhã lembrando que tem que fazer isso e aquilo e já sair fazendo diferente do que é o ideal. Quantos dias a gente vai dormir pensando, nossa, consciência total da necessidade de cuidar mais da nossa alimentação no dia seguinte, de que a gente precisa se exercitar no dia seguinte. E quando a gente acorda que o relógio desperta, toda aquela determinação foi por água abaixo. Quem mais aí se identifica com isso? Todos passamos, todos nós. E vai ser assim pro resto da vida, tá? Tem algumas coisas que a gente vence. Hoje eu não brigo mais comigo mesma para fazer atividade física. Eu não brigo mais comigo mesma para comer coisas saudáveis. Mas eu ainda brigo comigo, tá? Para não comer porcarias. Eu ainda brigo comigo por algumas coisas que eu já sei que eu deveria ter eliminado. E eu tenho focado muito nisso esse ano, gente. E eu já venho aqui para vocês dizendo, então estamos fechando quase 6 meses já. Um semestre desse ano já tá indo pro fim. E eu me dei conta o quanto isso me beneficiou e o quanto fez diferença na minha vida. Por isso eu repasso aqui esse conhecimento. Não é sobre buscar mais informação, não é sobre se tornar melhor, é primeiro sobre eliminar os excessos. Coloquem luz, coloquem clareza, ordem sobre aquilo que vocês têm hoje na mão de vocês, sobre o que vocês querem. E todo o resto, gente, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Sabe aquela sensação de quando a gente termina assim, de limpar a casa? Ai, uma leveza interior, a gente respira fundo, né? Contempla aquilo que a gente fez e é tão bom. E é mais ou menos isso que a gente sente quando a gente elimina esses excessos, tá? Então hoje vai ficar esse convite, tá? Muito claro, pontual e, gente, de trabalho. Porque não é sobre saber o que fazer. Eu sempre comento aqui, o conhecimento, ele é indispensável, ele é importante, tá? Mas o que faz a chavezinha virar, o que faz as coisas mudarem e se transformarem é entrar em ação. Então, movimento. Primeiro, a consciência dessa necessidade e agora fica com vocês o compromisso, tá? De colocar isso em movimento aí no dia a dia de vocês durante essa semana. Quem é que aí tem coisas para eliminar? Comenta aí. Eu tenho. Eu aposto que todo mundo tem. Tenho certeza que todo mundo tem. Então, se liberem dos apegos, permitam o renovo das coisas dentro da vida de vocês. Se nós, gente, não abrirmos espaço para o novo, nem que Deus queira muito, Ele não vai conseguir fazer a coisa acontecer, porque olha só, às vezes, ou sempre, no mundo espiritual, já está tudo para o nosso acesso. Só que aqui no mundo natural, nesse físico, quem é que age, gente? Pessoas. Somos nós. Aqui no mundo natural, nós temos que fazer a nossa parte para que o que já está disponível para a gente acessar no mundo espiritual consiga chegar até nós. Esse é o nosso trabalho aqui. Então, nós precisamos fazer isso também com excelência para que coisas melhores venham para a nossa vida. Façamos nós a nossa parte para que Deus possa nos abençoar com aquilo que já está preparado para nós. Passa por nós.
Esse é o complemento. No mundo natural nós agimos, no espiritual Deus age. E essas duas coisas junto transformam a nossa vida em algo muito excelente, em algo muito maravilhoso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ninguém fará por nós. Então hoje o meu convite é para que vocês coloquem isso em exercício, tá? Saiam daqui já fazendo uma listinha, tá? Do que vocês precisam eliminar. Quais são os excessos? O que vocês fazem muito por hábito, costume, mas que já estão numa nova fase que não precisa mais? Seja o que vocês falam, seja o que vocês buscam aprender, seja as companhias com quem vocês convivem, seja o lugar por onde vocês passam. É tudo isso, interno e externo. Revisem as emoções e os pensamentos, revisem as leituras que vocês vêm fazendo, revisem as conversas que vocês vêm tendo, com vocês mesmos, com os outros. Essa é a minha dica, tá? Para essa semana. E eu espero realmente que vocês coloquem em prática para vocês entenderem o benefício, tá? De eliminar os excessos da vida de vocês. Isso é, gente, libertador, tá? Pratiquem com dedicação a favor de vocês mesmos e do futuro de vocês. Um grande beijo e uma abençoada semana.